O Geazi tinha tudo para ser o terceiro naquela linha de unção. Ele estava recebendo investimento espiritual, investimento de tempo. Ele estava adquirindo experiências até ele jogar tudo fora com essa atitude gananciosa, essa atitude baixa, porque isso foi baixo, perto de tudo que ele tinha acesso. E essa é uma mensagem clara para todos nós. Não troca o que você tem, que é ímpar, por aquilo que qualquer um pode ter ou receber. Ah, eu quero. Tem coisas que se Deus não lhe favorece é porque não é para você agora. Deixa Deus determinar o tempo certo das coisas na sua vida e elas vão acontecer no melhor tempo. Segunda Reis, capítulo 5. Palavra conhecida. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu:
Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bondoso demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Nós hoje vamos nos focar em 2 personagens que parecem coadjuvantes nessa passagem, mas que às vezes pode representar quem e como nós estamos agindo na vida. São eles: aquela menina que foi presa, cativa e levada para servir a mulher de Naamã. E às vezes a gente pensa, tem coisas na vida que por um tempo a gente não entende. E isso tem que ser até pela quantidade, você que tem ouvido a mensagem nos últimos tempos, vamos falar esse ano. Esse é um entendimento que não pode mais ser um ponto de questionamento. O não entendimento de algumas coisas que acontecem conosco. Sabe, eu não entendo por que eu estou aqui. Eu não entendo, mas eu sei que eu devo estar aqui. É suficiente? Tem que ser. Porque
sabe, tem coisas que a gente só precisa confiar. Deus sabe o que Ele faz, Deus sabe o que Ele fez, e Deus tem me dado graça, Deus tem me sustentado, Deus tem me acompanhado, que é o mais importante. Tem coisas que é contra nossa vontade, não é o que a gente vislumbrou para esse tempo da vida, para essa fase da vida. E tem gente que, se for sincera, vai perceber que não vislumbrou nada, que apenas tem ainda aquele estilo de vida de reclamar. Ai, por que eu estou aqui? Ah, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vendo isso? Mas não foi, sabe, não teve sonho. Ah, eu penso, eu vou estar fazendo tal coisa, eu vou estar em tal lugar, eu vou viver tal situação. Não, a pessoa só foi vivendo, só foi, sabe, ela vivia reativamente. Aquela pessoa que ela não sonhava, não criava condições para chegar em lugar nenhum. Ela só, acontecia algo, então eu estou reagindo. Tem uma situação, eu estou reagindo. E muitas vezes as reações foram de reclamação, insatisfação, murmuração, uma má atitude diante de Deus, que é a atitude de ingratidão, e essa má atitude era comprovada pelas ações e reações que a pessoa tinha diante dos seus, diante da sua família, seu cônjuge, seus pais, seus filhos, seus amigos, aquela pessoa que você vê na igreja que sempre está se queixando de algo. Aí as circunstâncias dela mudam, e aí, não sei porquê, mas peraí, antes também não estava bom, antes também não era o ideal, antes também não era algo louvável, porque você não louvava Deus pela condição, pela vida, pelas pessoas ao seu redor, pelo lugar, pelas condições. Então a gente precisa se situar. Tem gente que não pode reclamar de onde chegou porque já reclamava antes. Então, quer dizer, o lugar que estava, a condição que estava, a vida que tinha, não estava boa. Será que Deus agora está fazendo isso comigo para eu achar aquela vida boa? Não, aquela vida já foi. É igual o povo que reclama. Imagina quem reclamava do preço das coisas no final de 2022. Eu falei na hora dos valentes ainda, né, que um dos vídeos que teve um impacto na época da eleição é que o atual presidente, eu lembro que num debate ele falou, no meu tempo, com R$ 200 você enchia um carrinho. E hoje, isso em 2022, você só compra isso, isso, isso. Aí mostravam, né? Estava já se fazendo um vídeo na campanha. Então, imagina quem reclamava em 2022 do que conseguia fazer com R$ 200. Imagina hoje. Você não gostaria de voltar a poder comprar aquele pouco que comprava com R$ 200 em 2022. Você acha que dá saudade do preço das coisas daquela época? Da gasolina, do café, do arroz, do óleo e tudo mais. Da picanha. Então, mas tem gente que e não sei o que, está caro e não dá. Está aí. Veja onde seus caminhos os levaram. Enfim. Mas aqui a gente vê que tem coisas que não vão fazer sentido lógico. E aí eu estou falando dessa menina. A menina estava ali, foi presa, cativa. Então, essa menina se tornou uma escrava.
mas ela não era uma escrava. E isso faz toda a diferença, porque tem coisas que não dá para dizer que a gente tomou uma decisão para chegar naquele nível. Não, porque eu tomei uma decisão, então aconteceu. Não, tem coisa que acontece conosco. Tem coisa que é muito boa que acontece conosco, que até quem olha de fora vai dizer, vai usar aquela palavra, olha, essa pessoa teve sorte, essa pessoa tem sorte. Mas tem coisas também que acontecem conosco que as pessoas vão dizer, coitado, olha aqui, que peso, né? Olha que situação difícil. Aquela menina foi para a casa de Naamã trabalhar para a mulher dele. E mesmo ela, na condição de uma escrava, ela mostrou que ela não tinha mentalidade de escrava. Porque se foi feito contra ela e para ela o mal, ela retribuiu com o bem. Ela teve uma atitude altruísta. Ela, a que estava na posição de escrava, teve uma atitude nobre para com aqueles que a escravizaram. Ela não quis tirar dos seus senhores dessa terra. Ela tirou dela e ela acrescentou. Não, eu não estou dizendo que ela tirou dela porque ela serviu, porque não, o que ela era obrigada a fazer, ela fazia. Trabalhar, limpar, cozinhar, fazer, talvez, não sei se cuidava de criança, o que fazia, não importa isso, mas o que ela tirou de dentro dela algo que ela sabia, algo que ela acreditava, e ela deu oportunidade, ela deu condição de saúde, ela deu alívio para o seu Senhor. Isso é para rasgar aquela folha que era a mentalidade de alguns, mas o que eu vou fazer? Olha onde eu estou, olha a minha vida, olha a minha condição. Não, quando você é uma coisa, estar em determinada situação não vai limitar o que você pode fazer, o que você pode entregar. É a própria condição da viúva de Sarepta. A mulher tinha tão pouco que só tinha para mais uma refeição, para ela e o filho. Mas quando chega o homem de Deus e fala, você vai fazer primeiro para mim, vai servir a mim primeiro, ela atende aquilo e ela faz, crendo que o que ele estava falando aconteceria, porque antes Deus falou com ela. Deus falou para o Elias quando falou com ele, eu ordenei a uma viúva para que lhe sustente. E não era a viúva sunamita, que nem era viúva, uma mulher rica, com posses. Era aquela mulher pobre mesmo, numa condição precária, numa época de crise. Mas que quando creu, ela a princípio, racionalmente, ela não tenho, mas ela creu, ele está falando, vai dar. Ele está falando, vai dar, vai chegar. Então, tem gente que está numa condição de escravidão, de limitação, o lugar que está não é o ideal, não é bom, inclusive, não é adequado. Mas e a mentalidade? A mentalidade é adequada? A mentalidade é a certa? A mentalidade está fazendo o quê? Está atendendo a um chamado? Essa é a pergunta da nossa vida. Eu levantei da cama hoje para atender um chamado ou para fazer o quê? Eu levantei da cama hoje para atender um chamado de Deus para a minha vida?
para ser uma bênção na vida de quem cruzar o meu caminho, para ser gerador de alívio, para independente, se eu tenho um título, um cargo, se eu tenho dinheiro, se eu tenho toda a força, toda a saúde que eu gostaria de ter, ou se eu não tenho, talvez é um dia que eu estou com dores, que eu estou com alguma limitação física, mas eu vou atender um chamado, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Pensa como foi dolorido, difícil para aquela mulher chegar até Jesus, mas aquela foi a chance da vida dela. Então ela não mediu, ela não se limitou e já se privou daquela cura. Já não, mas vai doer muito, mas eu vou me desgastar muito, mas vai ser muito sofrimento. Não, eu vou. Deus chamou ela para aquela cura. Como Deus está chamando pessoas para serem curadas hoje. E seja curado emocionalmente, seja curado fisicamente, de você se levantar no espírito. Hoje eu vou atender o chamado de Deus. Eu vou dar esse passo de fé. Eu vou ter essa atitude de fé. Não vou mais fazer assim, eu vou fazer isso aqui. Ó. Deus colocou no meu coração algo. Essa moça que podia ter retribuído aquela situação que colocaram a vida dela com omissão. Não, eu sei que se ele for até o profeta, o homem de Deus em Samaria, ele vai ser curado. Mas não vou falar nada também, não. Quer saber? Merece. Deixa. Não vou abençoar, não, porque tá aí, ó. Olha aí, ó, o que fez comigo. Não. Aí eu sei que esse homem, se ele for até o homem de Deus, se ele conhecer o Deus Todo-Poderoso, ele vai ser curado. Deus, o que é? O que é uma lepra para Deus? Eu não vou ficar quieta, não. Ô, minha senhora, ó, o Naamã, seu marido, se ele for até Samaria, onde está o homem de Deus, ele vai ser... Ela não disse se ele pode ser curado. Não, se ele for lá, até o homem de Deus, ele vai ser curado. Como é que ela fala com aquela convicção? Porque Deus colocou, esse é chamado. Tem coisa que ninguém está sentindo como você está. Sabe, aquilo que vem como, fala isso. Faz isso. Ó, pega isso. Ajuda tal pessoa nisso. Ela deu. Ela fez. Ela semeou. Ela gerou cura. Ela deu condições. Sim, ela deu condições. E você? O que você está dando? Você está dando trabalho para alguém ou você está dando condições para alguém? O lugar onde você foi plantado tem justiça? Tem? O quê? Não acredito. Tem injustiça? Acontece isso mesmo com você? Acontece. Não te reconhecem às vezes? Não veem o que você faz, o quanto você anda às milhas a mais? Tem gente que é injusta, tem perseguição, tem coisas erradas. Nossa! Mas e você? O que você está deixando aí? Qual legado? Qual rastro? Qual tem sido a tua postura com o que Deus tem colocado no teu coração? Você vai, se hoje você é retirado daí drasticamente, você deixa saudade? O que você viveu, o que você fez, o que você falou, o que você
produziu, o que você entregou, todo mundo é substituível do ponto de vista do fazer. A gente vê aí, ó, uma pessoa sai, uma pessoa morre, uma pessoa ela deixa vago um posto, aquele posto vai ser ocupado. Mas a pessoa, a relação, teve como fazer e fez. Como é que você deixa esse lugar, esse posto? Como é que essas pessoas vão lembrar de você? Você entregou o melhor? Você fez a diferença enquanto estava aí? Vamos falar de uma palavra. Você torce pelo bem do grupo que você faz parte? Gente, a quantidade de pessoas que eu já fiz catarse, que torcia, por conta, às vezes, de uma situação que aconteceu, e a situação foi uma, mas depois daquela situação a pessoa passou a torcer contra, ficava esperando algo dar errado, para, de alguma forma, ver um tipo de justiça acontecendo, sabe? Todo mundo ter que pensar, ai, por que está acontecendo isso aqui? Ah, por que a empresa não está vendendo mais? Ah, por que tal coisa veio? Por que a gente sofreu tal processo? Por que agora todo mundo está doente aqui? Será que é porque eu fiz algo com o fulano? Será que é porque a gente destratou a fulana? Será que é porque nós não reconhecemos todo o esforço de tal pessoa? Não. De repente você não torce pelo grupo que você faz parte. Você está aí. Você recebe seu dinheiro aí nesse lugar, dessa empresa, dessas pessoas. Mas pode ser que você torça para que coisas dêem errado, para que situações não fluam, para que essa pessoa aí, ó, que está com lepra, que ela morra com essa lepra, que ela sofra com essa lepra, agora que ela sofra mesmo. Essa menina foi escravizada. Mas da parte dela, ela foi lá e deu a condição, a única chance real que o Naamã teve para ser curado veio daquela menina. A bispa tem falado, ó, Deus tem usado o menor para mover o maior. Deus tem usado o mais novo para mover o mais velho. Deus tem usado o mais fraco para mover o mais forte. Quem é você agora? Você é o mais fraco que Deus pode usar? Ou você é o mais forte que Deus está usando alguém e você não estava percebendo? Essa menina não tinha mentalidade de escrava. Por isso, ela gerou cura, ela gerou solução, por isso ela foi além da posição que a colocaram e ela ali não foi conduzida, mas ela se permitiu ser o instrumento de condução de Deus, para que aquele homem chegasse a Deus, conhecesse a Deus e ainda fosse curado. Porque nós vemos pelas expressões de Naamã, pelo que ele pediu perdão, depois o nível de temor que aquele homem passou a ter, que a grande bênção da vida dele não foi ter sido curado da lepra, mas foi ter recebido o temor do Senhor. Pois bem, nessa situação toda, a gente teve o envolvimento do rei lá da Síria, nós tivemos o envolvimento do rei de Israel, nós tivemos o Eliseu, que foi o homem que teve a coragem de não sair. Quando Deus não manda a gente sair, é para exatamente a gente não sair. Sabe, ó, é Naamã, vai lá. Ó, o ser humano tem emoção, o ser humano tem empolgação, o ser humano tem esse lado, ó, é o fulano, você sabe quem está vindo aí, ó, você sabe, opa, Deus, não. Isso não tem nada a ver, seu Naamã. Não se coloca abaixo, não vai nas emoções, não, porque isso aqui é propósito, isso aqui tem um propósito espiritual.
E o Eliseu teve uma postura precisa. E eu diria ainda preciosa, porque foi daquele jeito que tinha que ser. Sabe, não foi orgulho dele. Foi uma não permissão de Deus para ir além do que ele foi. A gente precisa, vamos fazer uma oração aqui, ó, Senhor, que eu tenha esse nível de discernimento e de sensibilidade, de não passar nenhum milímetro, de não desenvolver nenhuma emoção além do que o Senhor permite que eu viva. Se é até aqui, então ficarei aqui. Se é até tal ponto, eu vou até aquele ponto, eu não vou até outro, eu não vou por outro caminho. É aquele ponto. Que o Senhor nos ensine agora. Que essa situação do Eliseu seja para nós uma referência, uma confirmação de vida, do nosso estilo de vida, em nome de Jesus. Amém. A gente tem que viver assim. Tem coisa que não é o empolgado, não é o levado, sabe, pela atmosfera, ó, não viva, não se deixa levar pela atmosfera que você está vivendo. Se deixa levar pelo Espírito. Como é que é? Nem por força, nem poder, mas é pelo teu Santo Espírito. Então, não, a força, está todo mundo. Não, mas aqui agora, isso. Opa, não. Eu tenho uma direção do Espírito. Não é para eu sair. Não é para eu atender esse homem. Eu não posso, tem gente que tem discernimento de saber quando alimenta pessoas. Assim, isso é um dom maligno. Você vai falar, como assim dom maligno? Isso é um talento, como é que eu vou falar essa expressão? Isso é um talento, é um cavalo de Troia, é um presente de grego. Parece algo bom, é uma habilidade. Essa é uma habilidade. Eu posso falar porque eu tenho essa habilidade. Só que essa habilidade foi para a minha destruição. Quando a gente aprende a fazer uma leitura de pessoas, a gente sabe como alimentar pessoas. A gente percebe como eu era profissional na mentira. Isso é coisa que começou já na adolescência. Você vê como que você dobra seus pais, por exemplo. Você sabe o que falar, no momento que falar. Você sabe quando se mostrar confiável e entregar confiança. E aí você vai usando daquilo. E aí você sabe a palavra que falar para aquela pessoa, ela ser alimentada. Você percebe qual é a emoção do momento e se alimenta aquela emoção. Está entendendo? Se alimenta. Você vai falando o que você sabe que está se esperando ouvir. Você tem aquela ação, aquela reação que você sabe. Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Até ontem eu falei isso no culto das desculpas. Às vezes a gente tem alguém perto de nós que Deus te dá ali uma revelação. Por exemplo, às vezes o cônjuge, vamos falar uma coisa que todo mundo já deve ter vivido. Às vezes teu cônjuge chega em você e ele está querendo alguém para apoiá-lo em algo que você sabe que aquilo não é bom para a vida, mas aquilo vai ser agradável para ele naquele momento. Então, vamos dar um exemplo que você tem uma pessoa que está ali perdendo peso. Você sabe da dificuldade, você vê que aquela pessoa ela tem uma queda, uma fraqueza,
você vê, eu, por exemplo, já vivi isso. Eu lembro uma época que a Iana estava fazendo não vou nem dizer dieta lá, ela estava fazendo alguma coisa, enfim. E eu sabia que a questão dela, por exemplo, não era a comida em si, mas era o contexto da situação. Então, a questão dela não era a comida, não, porque tal comida, eu não resisto. Mas a questão dela era o que estava acontecendo. Então, ela, devido ao que viveu, devido à vida que teve, e não foi a vida financeira de não ter acesso, de passar fome. Foi a falta daquela presença, sabe, de família na mesa, de celebrar coisas. Então, eu via muitas vezes que onde ela era derrotada era, vai ter por exemplo, eu lembro, foi essa situação. Ela entrou ali num propósito dela de não comer determinados alimentos, não comer determinadas coisas. E aí teve um aniversário, né, que ela pôde participar e estava ali as pessoas que ela queria e tal. E eu sabia que ela estava indo bem no propósito dela. Não é propósito espiritual, não, propósito com a vida dela. Não, quero perder tantos quilos, enfim. E aí ela veio, né, sabe, naquela... eu vou perguntar para ele. Você sabe, né, que eu não estou comendo isso, assim, mas, olha, vai ter daqui a pouco isso ali, aquele almoço, vou estar na mesa, vai ter tal coisa. Olha aqui, né? Eu já vi ela dando, sabe, ela dando a linha. O que você acha? Falei, não, continua no seu propósito. Não cede, não. Você está indo bem. Mas se eu não comer, mas vai estar, né, sabe, tudo. Eu sei o que ela queria ouvir, eu sei o que faria bem para ela naquele momento, que ia dar para ela uma satisfação. Eu estou aqui. Eu falei, faz parte, fica, mas não come, porque depois você não vai ter força para voltar. Se você quebrar agora, se você não seguir isso aqui agora, não vai, depois você não vai, aí você vai ficar fraca para isso, você não vai ter tal. Ela queria ouvir o contrário. Ela queria o apoio para aquela situação. E eu podia usar, quando a gente dá apoio, quando a gente fala o que as pessoas querem ouvir, a natureza do ser humano é querer retribuir o gesto que você fez para ele, que você deu a ele. E aqui é onde muita gente se arrebenta, manipula, usa desse, sabe, essa leitura que faz as pessoas, alimenta emoções. Então, você sabe quando você tem alguém diante de você que tem uma necessidade, sabe, de ser reconhecido. Mas qual o problema em reconhecer uma pessoa? Nenhum. Desde que aquilo seja justo, que Deus tem aquilo. Aqui Deus não tinha reconhecimento para Naamã, Deus não tinha honra para Naamã, Deus tinha humilhação para o Naamã. E o Eliseu, o homem de Deus, ele foi perfeito. Não vou nem sair, fala você com o Naamã, que é para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser purificado, a pele dele vai ser purificada, pronto. Eu sei o que ele está esperando de mim, mas eu não vou dar. E a gente precisa seguir a direção do Espírito. Quantas vezes que você vê um pastor, um líder, ele alimentando a emoção de uma pessoa que ele sabe o que está querendo dele. E ele está arrebentando aquela pessoa. Ele está impedindo aquela pessoa de realmente assumir um relacionamento com Deus, de depender de Deus, de ser colocado no lugar dele naquele tempo, para poder conhecer Deus.
Ah, não, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou segurar o fulano. Não segura. Ah, eu vou fazer isso aqui. Quantas mulheres que cederam a coisas imorais para os seus maridos, eu vou segurar ele. Não segurou nada. Quantos maridos que foram coniventes com suas mulheres em coisas que eles viram, que ali era um momento, igual o Senhor falou para o Adão, ó, e agora você deve dominá-la. Ou, Deus não criou a mulher para ser dominada. Criou para ser companheira, ajudadora. Mas depois do que ela fez, Deus falou para ela, ó, seu desejo vai ser para o seu marido e ele a dominará. Então, as circunstâncias mudam, porque nós não correspondemos. Tem gente que precisa abrir o entendimento para isso e, ó, eu não vou mais controlar pessoas. Eu sei o que está esperando de mim e eu dou. Não, eu tenho que lembrar e saber o que Deus está esperando de mim. E isso eu dou. Isso eu faço, seja para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos. E aí nós temos o personagem que hoje é o principal da história, que é o Geazi. O Geazi, ele foi treinado pessoalmente, dentre um número que a gente nem sabe quantos, que existia no tempo de Eliseu, um instituto, chamado Escola de Profetas. Geazi foi selecionado. E agora o Geazi sou eu. O Geazi é você. Geazi foi selecionado para encostar no Eliseu. Para estar ali junto com ele. Dormir com ele no quartinho em cima da casa da sunamita. Para ser o porta-voz dele nessa cura de Naamã. Para estar perto do Eliseu quando ele estava ali no Monte Carmelo. De ver o que é autoridade. De saber que uma vida com Deus, que uma vida de separação, não tem nada que se compara a isso. Nada se compara a isso. Geazi recebeu o que dinheiro não compra. Só que com tudo isso não foi do dia para a noite. Porque alguns, não, mas eu não tive tempo de ver. Teve. A gente tem tempo. A gente tem tempo porque a gente deve ter tempo. Deus dá o tempo. Se a gente joga fora, desperdiça, não aproveita, é outra história. Mas da parte de Deus a gente recebe. Então, o Geazi, ele foi tendo oportunidade de viver algo ímpar. O que é ímpar? Tá o título aí, Jonas. Pronto. O que é ímpar na minha vida? É esse que é o título, tá? O que é ímpar na minha vida. Tá? Porque a gente precisa saber. Tem coisa na vida da gente que é... Ainda que a gente tenha naquele momento quisto muito, pedido, buscado, depois alcançado. Não, mas tem coisa que é passageira, é par, né? Vai ter várias dessa na vida. Tem coisa que é ímpar, é só uma. Aquilo é único. Aquilo tem um outro peso. Peso que eu falo de importância. E o que o Geazi recebeu do Eliseu
que era de Deus aquilo, porque Deus usa pessoas, instrumentos nessa terra para nos abençoar. O que ele recebeu do Eliseu era ímpar. E ele pega, existia dentro dele uma ganância. Eu não sei se ele foi uma pessoa que não tinha vivido, conquistas materiais, ou mesmo se ele tinha deixado alguma coisa também, aquilo ainda era latente, sabe, na lembrança dele, mas ele estava diante de situações e bem nessa situação, que ele estava diante de uma das maiores autoridades na época da terra. Sabe, de homem assim importante, que decidia rumo de nações. E que ele viu esse homem indo, depois indo para o outro lado, depois indo para o outro lado, enquanto não fez a vontade de Deus, ele ficou indo de um lado para o outro, com mula carregada de ouro, de prata, de mudas de roupas, com carta de rei, e correndo, e lutando, e dando guinada, não, eu dou uma guinada para cá que vai dar, não dá, e dou outra para lá, não dá. Ele viu. Não foi uma história que contaram para ele. Ele foi o porta-voz, desce no Rio Jordão, não tem outra. É isso. Ele viu quantas vezes a palavra do homem de Deus, e porque a palavra dele tinha tanto poder, gerou o filho da sunamita, curou, transformou, libertou. Por quê? Porque ele era separado. Porque ele valorizava. O que é ser separado? É você valorizar as coisas espirituais. Dar a elas o valor delas, não diminuir as coisas espirituais na sua vida. Não adianta, o mundo hoje, a força do mundo, a pressão do mundo é excluir o espiritual. É colocar o holofote no dinheiro, no prazer, na imagem das coisas e não na realidade, na imagem. Pode ver, hoje a gente vive um tempo que todo mundo tem cabelo, tem o dente mais branco, praticamente azul, tem a pele esticada, tem um corpo dentro de um padrão com um formato perfeito, sabe? Tem roupas, tem os celulares, os carros, e está naquelas imagens maravilhosas daqueles lugares, é o que é passado toda hora. Mas não pode, não tem nada a ver, pode, não pode. Se você tem condições, use o seu dinheiro para fazer aquilo que te atende no que você deseja. Mas assim, não dá para a gente viver para isso, ou viver disso. Buscai primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se o que está em mim não é maior que tudo isso, a minha vida é um desperdício. Porque se eu só tenho o que os olhos de alguém podem ver, então, em determinado momento, eu não terei nada, porque nada disso é elevado. Mas o que eu tenho com Deus? Às vezes as pessoas nunca vão ver, mas isso é o que eu levo. O Geazi me pega, e depois de ter visto, presenciado aquela mudança de vida, de caráter, e também aquela cura, porque a cura para mim não foi o mais relevante. Ele pega, e aquilo estava tão latente, tão forte dentro dele, que ele vai atrás do Naamã, mente em nome do Eliseu. Ele podia ter usado o nome do Eliseu, uma palavra do Eliseu, uma autoridade do Eliseu, para fazer o bem. Ele podia, por exemplo, ter usado a influência que o Eliseu tinha na vida dele para chegar até um desgraçado e abençoar um desgraçado.
de chegar num outro enfermo e curar um enfermo, de ir até uma estéril e fazê-la gerar um filho. Não, mas ele pegou a influência, ele pegou o nome do Eliseu para tirar algo de alguém que ele achava que tinha mais do que ele. De pegar 35 quilos de prata, que foi o que ele pediu, e 2 mudas de roupas. Ele recebeu do Naamã, porque o Naamã insistiu, 70 quilos de prata, 2 mudas de roupas e a lepra do Naamã. Não, mas ele não pediu a lepra, mas é assim que funciona. Qualquer pessoa que tenha acesso ao reino, que está diante de coisas maravilhosas, espirituais, e troca o que não tem preço pelo que tem, de alguém, sabe aquela história de você ter acesso, você ter uma Bíblia, você ter a palavra de Deus sendo pregada para você e, conseguintemente, quando a palavra é pregada, o reino de Deus chega até você, disse Jesus. O reino de Deus vos é chegado. E aí você troca isso por alguém, por alguma coisa. Você vai atrás de alguém, você vai atrás de alguma coisa. Você pode pegar algo dessa pessoa, mas você não vai pegar só o que você quer. Você vai pegar carga espiritual. O que eu já vi de gente que trocou coisas sem preço, coisas valiosas, por maldições, por doenças, pelo problema geracional de uma determinada pessoa, família, casamento, sabe, que trouxe para a vida dela, para a casa dela. Porque deixou o santo para correr atrás do secular. Ah, mas a gente vive coisas seculares. Claro que vive. Mas desde que o espiritual, ele venha primeiro e ele não seja trocado. Eu como, eu bebo, eu me divirto. Eu, se tiver a oportunidade de conhecer um lugar, eu vou conhecer. Se eu puder fazer algo que vai melhorar meu corpo, minha imagem, eu vou fazer. Só que esse não é o foco da minha vida, principalmente quando eu tenho oportunidade de aproveitar algo que só Deus pode me fazer. O Geazi era livre. O Geazi tinha acesso, naquela época, ao homem mais poderoso do mundo, daquele tempo. E ele desprezou aquilo para pegar prata, e prata, quando a gente vê prata, alguém correndo atrás de prata, veja que o homem tinha ouro também, mas ele foi e buscou a prata, porque aquilo mostra traição. Sabe, de quem está traindo um princípio, de quem está traindo um valor, de quem está traindo algo que recebeu, que é muito maior. Judas, Geazi, gente que, sabe, prata, não, porque tem prata ali. Veja, a prata não é nem o ouro. A gente teve a menina que tirou do conhecimento dela e doou, abençoou. O Naamã. Ela não quis o que o Naamã tinha, ela deu do que ela tinha para o Naamã. Já o Geazi queria o que o Naamã tinha e acabou recebendo até o que ele não queria do Naamã, que era a lepra. Essa é uma mensagem clara para algumas pessoas que têm o reino de Deus diante delas, que estão em contato com coisas e oportunidades espirituais, mas que estão aí, sabe? Ai, não, o fulano, a fulana, porque tal coisa. Você tem o reino de Deus diante de você.
De repente Deus colocou pessoas para te mostrar, para revelar para você experiências, para te ajudar a ter um nível de entendimento, de discernimento das coisas espirituais. Não troca isso por coisas passageiras. Não troca isso por ilusões de imagens. Ah, não, porque isso aqui é legal. Legal, faça, mas não coloca a força da sua vida nisso. Não troca a verdade pela mentira que vai trazer lepra para a sua vida. Se você tem que mentir para ter algo, aquilo não é para você. Não, porque eu vou dizer que tal pessoa... Opa, então não é para mim. Tem que mentir? Não, mas olha, porque se eu mentir, eu vou fechar um negócio de tal tamanho. Mas aquele negócio lá pode ser o princípio da tua ruína. Você pode comprar um carro, uma casa, você pode fazer uma viagem com aquele dinheiro, mas aquilo pode ser o começo da ruína da sua vida. Não é porque a gente não tem agora, ou não consegue ver uma maneira de acessar algo agora, que aquilo nunca é para nós. Olha a expressão do Eliseu. Este não era o momento. Tem coisa que este não é o momento, mas não quer dizer que isso não é para a tua vida nunca. Ah, mas eu quero agora. Opa! Se você quer agora, então Deus não está em primeiro lugar na sua vida. A vontade de Deus não é soberana. Então aí não há nada, além dessa mensagem da oração que nós vamos fazer agora, que eu possa fazer por você. Mas o que eu posso, estou fazendo. Não troca. Tem coisas que realmente, ainda que ninguém mais te diga isso, ainda que tudo que você for assistir hoje no Instagram, no YouTube, no TikTok, te confirme isso, mas é a verdade. Tem coisas que realmente são ímpar na sua vida. Isso é o que deve ser mantido. Ímpar na vida de Geazi era o que ele recebia de Eliseu, e não o que ele podia receber do Naamã. Tem gente que é ímpar na nossa vida. Cuidado para você não perder essa pessoa. Correndo atrás de outra. Uma amizade, uma liderança. Tem gente que achou que o líder que tinha era ruim e foi buscar o líder do momento, o popular, o que tem milhões de curtidas de seguidores, o que tem a roupa mais bonita, o que tem a aparência mais... Nem sei qual a expressão que eu vou dizer, não vou dizer bonita, que tem a beleza é relativa, né? Mas não, o fulano faz isso, o fulano tem isso, o fulano tem aquilo. E aí você trocou o que você tinha, que era a bênção. Você trocou o que Deus colocou na sua vida, que Deus colocou você naquele lugar, por algo que apenas era um movimento. Isso seja espiritualmente, na igreja, seja relacionamento. Ah, porque é um problema, aí você trocou um problema que Deus te dava graça, unção, que aquilo estava trabalhando o seu caráter, por um problema agora que você não tem graça nenhuma para resolver, e agora tá te levando a definhar. Não. Ah, eu não posso fazer trocas? Você deve fazer trocas, quando você entender que aquela troca é uma oportunidade de Deus. Quando aquilo for apenas uma distração, semana passada a gente teve essa palavra, o início da tragédia é a distração. Então, eu estou vendo, tem um movimento, todo mundo está indo. Cuidado. Cuidado. Que o Geazi te sirva como referência do que não fazer. Reconheça o que é ímpar, mantenha o que é ímpar e cresça naquilo que Deus já tem feito na sua vida. Porque se Deus tem investido em você, quanto mais você se der, quanto mais você der a Ele condições, esse investimento ele vai atingir os seus propósitos. O Geazi tinha tudo para ser o terceiro naquela linha de unção. Ele estava recebendo investimento espiritual, investimento de tempo. Ele estava adquirindo experiências até ele jogar tudo fora com essa atitude gananciosa, essa atitude
baixa, porque isso foi baixo, perto de tudo que ele tinha acesso. Baixo. E essa é uma mensagem clara para todos nós. Não troca o que você tem, que é ímpar, por aquilo que qualquer um pode ter ou receber. Ah, eu quero. Tem coisas que se Deus não lhe favorece é porque não é para você agora. Deixa Deus determinar o tempo certo das coisas na sua vida e elas vão viver, elas vão acontecer no melhor tempo. Coloque-se em pé, por gentileza. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, por cada mensagem, porque aqui todos nós fomos tocados hoje, seja pelo exemplo daquela menina, seja pelo exemplo do Eliseu, que foi preciso como um cirurgião de até onde ir e até onde não ir, não passar daquela situação. E nós temos, meu Deus, o triste exemplo do Geazi também, do que nós devemos não fazer, a conduta que não deve ser imitada, de trocar o que é espiritual, trocar o que é bom, trocar o que não tem preço, de trocar o que é valioso, o que é valor, meu Deus, por aquilo que alguém nesse momento ostenta, tem sobrando. E parece, porque foi vendido assim para nós, foi mostrado dessa maneira para nós, que é bom, que é interessante, que é relevante. Quantas coisas nós ouvimos e chega até nós como se fosse algo relevante, mas não é, porque nós não recebemos do Senhor isso, nós não vemos o Senhor falando, o Senhor apontando para essa direção. E eu oro agora e peço, coloca temor em cada coração agora. Que o temor que faltou em Geazi, que ele não falte em cada um de nós. Tanto para nós reconhecermos, para nós vermos o que o Senhor quer que vejamos, como também, meu Deus, para mantermos o que já temos. Tem coisas que já está, se a gente está ouvindo essa palavra, já tem coisas importantíssimas. Já tem, meu Pai, algo ímpar na nossa vida que o Senhor está dizendo, não troca isso. Não troca o acesso à minha palavra que você tem por coisas que são passageiras. Não troca as pessoas que eu coloquei no seu caminho, que tem sido uma referência de fé, de unção, de poder, de visão, por alguém que apenas tem um poder limitado nessa terra, por alguém que tem coisas passageiras. Que saibamos, meu Deus, reconhecer e valorizar as pessoas, os lugares, as posições, as oportunidades, e que assim, com a graça, porque não é nosso, não é algo meu, não é algo de cada um, mas é a graça que o Senhor coloca sobre nós, que com a graça venhamos, meu Deus, corresponder, dar a resposta certa, não morder as iscas do diabo, meu Deus, com as distrações que tem ao nosso redor, mas corresponder, atendendo ao teu chamado, dando condições ao Senhor, fazendo a tua vontade, meu Deus, e crescendo no Senhor. Que ao contrário do que fez o Geazi, mas como fez aquela menina, que venhamos crescer no Senhor, que venhamos dar respostas que agrade o Senhor e que gere resultados extraordinários na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Eu peço graça, eu peço favor, eu peço unção, eu peço que assim como aumentou o nível de temor de Naamã, que o nível de temor do Senhor em cada um de nós agora aumente. E chegue num nível que nós não tínhamos agora há pouco. E que assim venhamos crescer no temor, porque quando crescemos em temor do Senhor, crescemos em sabedoria. E eu peço essa sabedoria, eu creio nessa sabedoria e eu tomo posse dessa sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.